Olá, meus amigos, muito bem-vindos ao nosso segundo encontro, onde nós estamos tratando a respeito de tema de extrema relevância para a sociedade brasileira, só que muitas vezes é ignorado, deixado de lado, né? Que diz respeito a financiamento, custeio, manutenção de benefícios e de toda a estrutura da Seguridade Social, né? Nós estamos explicando, primeiro, toda a estrutura da Seguridade Social e também a parte de custeio e manutenção. Esse tema é relevante especialmente em tempos de crise como esse que estamos vivendo, né? Porque a partir desse conhecimento da base do sistema é que a gente pode traçar cenários futuros e também reivindicar dos nossos governantes aquilo que tem que ser feito de acordo com o que está na nossa Constituição. Porque a partir do conhecimento da estrutura, do funcionamento, né, e também dos orçamentos e do custeio, é que a gente pode realizar cobranças, né? Então, por isso que eu tive essa iniciativa de estar trazendo aulas, palestras, né, sobre essa temática de sistema de seguridade social e financiamento e custeio, né? Eu vou dar início a esse nosso encontro de hoje apresentando dados divulgados pelo INSS a respeito de pedidos de benefícios realizados entre janeiro e março deste ano. E vou conjugar com o que eu falei no primeiro encontro nosso, né? A surpresa aqui foi que o número de pedidos negados superou o número de benefícios concedidos pela primeira vez em 10 anos. Foram 1,2 milhão de pedidos negados contra 1 milhão e 80 mil concedidos, né? Então você vê que tem uma margem muito maior de pedidos negados do que concedidos nos 3 primeiros meses deste ano, né? E eu me lembro que no nosso primeiro encontro eu ainda havia dito isso, né? Podem se preparar porque a tendência do INSS daqui para frente vai ser negar benefício, vai ser funcionar como aquelas muralhas, né, que a gente via em castelos medievais, né, para banir a entrada de mais pessoas dentro do sistema, né? Eu havia comentado isso e saíram os dados, não deu outra, né? Por quê? Naquele encontro eu havia apresentado dados da economia brasileira, né, juntamente com a crise sanitária e também política, que nós não podemos esquecer, que nós estamos vivendo. E eu havia dito que o reflexo disso tudo certamente ia respingar na classe da Seguridade Social, principalmente na concessão de benefícios previdenciários. Então, até mesmo com esses dados, o tema de hoje cai como uma luva, né? Porque hoje eu vou trazer aspectos de financiamento e custeio da Seguridade Social, né? Vem a casar com essa estatística apresentada pelo INSS perfeitamente, né? Primeira coisa que a gente precisa entender é que Seguridade Social é um gênero, não é? É algo maior. E da Seguridade Social decorre 3 espécies, 3 tipos de serviços, que são a saúde, a assistência e a previdência social. Então, tudo que vai de verba para a Seguridade Social tem que ser repartido entre essas 3 categorias, da saúde, da assistência social e da previdência social, né? Então tem um gênero da qual decorre 3 espécies. E a verba que vai para a Seguridade Social tem que ser dividida entre esses 3. Então, a primeira coisa que você precisa entender é que a verba de Seguridade Social não fica exclusivamente com o INSS, né? Então, essa primeira coisa tem que ter em mente. Por isso que, muitas das vezes, o INSS é deficitário e ainda tem esse tipo de política de negar benefícios, de jogar exigências
para o segurado cumprir, muitas vezes indevidos, né? Justamente para barrar o número de segurados, de aposentados e de beneficiários, para dar conta de arcar com tudo isso, né? Então, de acordo com o artigo 195 da Constituição, a Seguridade Social, esse gênero maior, ele é financiado por recursos dos orçamentos da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, e também por contribuições sociais, né? As contribuições sociais, na verdade, acabam sendo a principal fonte de custeio, né, de todo esse sistema de seguridade social. E o que vem a ser contribuições sociais? As contribuições sociais, elas partem da sociedade para o sistema e são divididas da seguinte maneira, né? Primeira delas, quem financia o empregador, a empresa ou a entidade equiparada a ela, né? A empresa possui papel fundamental na manutenção da seguridade social, tá? Poderia dizer que talvez seja até a principal mantenedora do sistema, viu? Porque sem as empresas funcionando, você pode dizer que o sistema de seguridade social vai às ruínas, tá? Porque o empregador, por isso que eu disse que é um dos principais, né? Ele verte 3 tipos de contribuições sociais, né? E muitas das vezes ainda paga alíquotas diferenciadas em razão da atividade realizada, né? Da quantidade de mão de obra utilizada, do porte da empresa, de condições de mercado, né? E por aí vai. E ainda tem bases de cálculos que podem ser diferenciadas, né, sobre receita, faturamento, sobre o lucro. Então, quer dizer, você vê que a empresa, o empregador, tem uma responsabilidade muito grande aí na manutenção da seguridade social e pode-se dizer, sim, que é talvez a principal mantenedora de todo esse sistema, né? Então, vamos ver quais são essas contribuições sociais do empregador ou da empresa, né? A primeira delas é sobre a folha de salários de empregados e demais pagamentos realizados a pessoas que lhe prestem serviços, mesmo que seja sem vínculo empregatício, né? Então, tudo que a empresa paga para pessoas que lhe prestem serviço, sejam os empregados, ou seja, um outro indivíduo que compareça para prestar um serviço para ele, vai ter incidência de contribuições sociais. Qual que é o exemplo dessa pessoa que presta serviço sem relação de emprego? Pode ser um engenheiro, um mecânico, um eletricista que vai prestar um serviço pontual ali dentro, né, da empresa, um serviço de conservação, de manutenção de algum equipamento, alguma coisa assim, um serviço pontual ali. Ele vai, trabalha ali, presta o seu serviço ali, né? E emite uma nota para a empresa, né? Então, esse indivíduo prestou um serviço, não é empregado da empresa, só que ainda assim, dessa nota emitida por esse indivíduo, a empresa paga contribuições sociais. Então, tudo que é pagamentos realizados a pessoas que trabalham para ela, com ou sem vínculo empregatício, tem contribuição social, né? A segunda é sobre a receita ou faturamento, né? Receita ou faturamento é o bruto, né? Aquilo que entra para o caixa da empresa, né? E também incide sobre o lucro. Aí o lucro é quando há o desconto, né, das despesas com as receitas, né? Aí o que sobra é o lucro. Também incide contribuições sociais, né? Então são 3 contribuições sociais da empresa, né? Folhas de pagamentos, receita ou faturamento, que é aquele bruto que entra, e também sobre o lucro, né? Então veja quão importante é a importância da empresa na sustentação do sistema de seguridade social no Brasil, né? A outra fonte de financiamento importantíssima da seguridade social é justamente as contribuições sociais do trabalhador, né?
e demais segurados da Previdência Social, né? Todos aqueles que trabalham e obtêm renda da sua atividade é considerado segurado obrigatório da Previdência Social, né? Seja ele na qualidade de empregado ou de contribuinte individual, né? O autônomo, o empresário, enfim, né? Os empregados já têm o seu desconto realizado automaticamente pela empresa, né? Na própria contra-cheque, na folha de pagamento, já vem descontada a contribuição social dele. E os contribuintes individuais autônomos pagam mediante a guia, né, da Previdência Social, GPS, aquela laranjinha, né? As contribuições dos trabalhadores também têm suas variações, né, conforme a remuneração e a categoria de contribuinte, né? Se é empregado, se é contribuinte individual, se é MEI, né? Aí depende também do regime que o contribuinte individual, o MEI, adota, né? Não vou entrar nos números agora, né? Só para deixar isso claro, né? E aí, por que o desemprego e a informalidade que nós estamos vivenciando agora são péssimos para a sustentação desse sistema de seguridade social? Porque, obviamente, junto das empresas, o trabalhador recolhendo contribuições constitui um outro pilar de sustentação desse sistema, né? Então, quanto menor o índice de emprego e quanto maior também a informalidade, menos dinheiro entrando para o caixa da Seguridade Social. Então, eis a razão pela qual nos próximos tempos aí nós vamos ver a Previdência sofrendo um pouco nessa arrecadação, né? São empresas, infelizmente, fechando, desemprego alto, e aquele que fica desempregado acaba indo também para a informalidade, né? Então, você perde aí dois pilares importantíssimos de sustentação desse sistema, né? Então, vê-se aí uma das razões pela qual as negativas de benefício e o número alto de exigências que o INSS vem jogando para aqueles que fazem o pedido de benefícios, né? Porque não está entrando dinheiro em caixa, tem que haver algum meio de conter essas despesas, né? Também outra fonte de contribuições sociais são a receita de concursos prognósticos, né? São as loterias, né? Todo o sistema de jogo, tudo que é arrecadado por qualquer loteria, Telecena, Mega Sena, Quina, Lotomania, enfim, tudo isso também tem incidência de contribuições sociais, né? E também o importador de bens ou serviços do exterior também paga contribuições sociais, né? Aqui a Constituição teve uma boa sacada, né? Porque já que o indivíduo está fortalecendo empresas estrangeiras, né? Então que ele ajude na proteção social do país, né? Então são essas as fontes de contribuições sociais, né? Empresa, que paga 3 contribuições, né? Os trabalhadores, a receita das loterias, dos jogos, e o importador, né? Também até mesmo nessa questão do importador vai haver uma queda do número de contribuições sociais devido à alta do dólar, né? Então muita gente vai deixar de importar, então menos aí uma fonte de sustentação, né? Para o nosso sistema de seguridade social, né? Bem, agora que nós entendemos as principais fontes de custeio da Seguridade Social, eu vou passar aqui um resumão mesmo, uma pincelada bem por cima de como esses orçamentos devem ser aplicados. Todo ano são elaboradas 2 leis de imensa importância para o país, mas que também só acabam sendo pouco comentadas, né? São a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual, né? Como o próprio nome já diz, elas tratam dos orçamentos da União, né?
O Estado, né, a União, Estados e municípios, né, todos os nossos entes políticos funcionam como uma empresa. Né? É estimada toda a receita que vai entrar, né, e calculada as despesas vindouras, né, para manter toda essa máquina estatal em funcionamento. Né? Então, por isso que é a importância que todo ano tem que ser realizada, tem que ser elaboradas essas leis, né, para o Estado saber a origem de seus recursos, as despesas que ele vai ter e fazer uma programação de curto e longo prazo também. Né? Além de diretrizes orçamentárias, ela traz metas e prioridades para o exercício financeiro seguinte. Então, além de diretrizes orçamentárias que será elaborada agora no meio do ano, ela vai trazer metas e prioridades para o próximo ano. Então o governo vai analisar os reflexos da crise, da pandemia, né? O que ele já teve que desembolsar em créditos extraordinários, né, para os diversos benefícios temporários que foram criados e para os incentivos às empresas que foram feitos, né? Coisa aí que eu vi o Paulo Guedes falar na casa de 750 bilhões, um dos países que mais interferiu na economia em cenário mundial. Né? Então ele vai trazer tudo isso, né? O que vai ser para o próximo ano, né? Vai medir as consequências disso, vai ver, estimar quais são as receitas e fazer uma meta e uma prioridade para o próximo ano. Né? Com certeza essa meta vai ser fiscal, né, para recuperar esse rombo fiscal que foi gerado. Né? A situação já não era tão boa, piorou. Então, com certeza vai ser isso, cortar custos e tentar recuperar esse rombo fiscal. Né? Então, a lei de diretrizes orçamentárias, ela traz muito a filosofia do governo, né? O que é importante para aquele governo, né? E traduz muito dos planos econômicos desse governo. Né? Já a LOA, a Lei Orçamentária Anual, ela concretiza os ideais daqueles planos econômicos daquele governo. Né? Então, a primeira ela traz metas e prioridades, a segunda não, já é concretizando mesmo. Né? E ela é dividida em 3 partes. Tem o orçamento fiscal, o orçamento de investimentos das empresas públicas e o orçamento da Seguridade Social. Né? Então, a lei orçamentária anual, ela tem que dividir todas as receitas do Estado entre essas 3 vertentes. Né? Vai ter que distribuir recursos para essas 3 áreas da União aqui que eu estou falando. Né? Então, veja bem como a Constituição também dá uma importância relevante para a Seguridade Social. Né? Um terço aí da Lei Orçamentária Anual, que vai prever todos os gastos da União em um ano, ela deixa uma margem só para a Seguridade Social. Então, veja o peso que isso tem. Né? E um dos princípios fundamentais de políticas orçamentárias diz respeito ao chamado princípio do equilíbrio. Né? Como o próprio nome diz, as despesas não podem ser superiores às receitas. O governo tem que buscar justamente o equilíbrio, né? Uma tem que estar igual à outra. Né? Porque, caso contrário, assim como a empresa, né, no nosso dia a dia ou nas finanças pessoais, né? Havendo despesas superiores a receitas, isso causa endividamento e quebra, né? Falência. Então, por isso que um dos princípios básicos aí de direito financeiro e orçamentário diz respeito a esse princípio do equilíbrio. Né? Essa também é uma das razões pela qual o ministro Paulo Guedes, desde que o presidente Bolsonaro foi eleito, veio batendo muito na questão da reforma da Previdência. Por quê? Para buscar justamente esse equilíbrio, né? Entre
o que estava recebendo de receita e o que estava tendo de despesa na manutenção de benefícios. Então agora, vamos unir esses raciocínios que nós fizemos até agora em algumas conclusões, né? Bem, temos a recessão econômica, óbvia, né? Ninguém pode negar isso, né? Com isso, as principais bases de sustentação de seguridade social, que é a empresa, os empregadores e o grupo dos trabalhadores, esse pessoal vai reduzir a sua participação no financiamento da Seguridade Social. Óbvio, o desemprego cresceu e a informalidade, idem, né? E empresas, muitas delas fecharam, entraram em pedido de recuperação judicial e tal. Então, as duas principais bases, os dois principais pilares de sustentação desse sistema se enfraqueceram. Se enfraqueceram e vão gerar menos receita para a Seguridade Social. Esse é o primeiro ponto. Segundo, o governo precisou abrir créditos extraordinários, como o ministro Paulo Guedes falou ontem, né, na casa aí de 750, 780 bilhões, né, e que não estavam previstos naquelas leis orçamentárias, né. A lei orçamentária do ano passado não previa uma pandemia, não previa a abertura desses créditos, né. Então, isso daí vem um rombo fiscal aí, né, no sistema, né, que foram benefícios criados, financiamentos de empresa, entre outros, né. E, naturalmente, esses dois fatores vão desembocar no desequilíbrio orçamentário, né. O país teve que abrir créditos extraordinários, ter uma despesa altíssima que não estava prevista e, para agravar, a receita caiu. Então, vai ter um baita de um desequilíbrio orçamentário aí, né? Com o desequilíbrio orçamentário, o governo vai rever metas e prioridades na Lei de Diretrizes Orçamentárias. A Lei de Diretrizes Orçamentárias vai ser enviada pelo presidente agora, no meio do ano, e certamente ele vai rever todas as metas e prioridades, né, para tentar reequilibrar o orçamento do país, né? E, naturalmente, o orçamento da Seguridade Social vai encolher, né? E a tendência do INSS, como eu já havia falado antes, vai ser repetir esse cenário que nós vimos no início aqui, né? De número de pedidos negados ou pedidos em exigência serem muito maiores do que daqueles benefícios concedidos. Isso é lógico, né? A gente traçando um paralelo entre todos esses raciocínios que nós fizemos aqui, a conclusão é óbvia. A conclusão é óbvia. O INSS vai ter sim que... né? O INSS vai seguir uma política de negativo de benefício ou de exigências, né, para os segurados para ir ganhando tempo enquanto isso, né? Infelizmente, o cenário não é outro senão esse. Não é querendo ser pessimista, nem causando terror em ninguém. São fatos, né, que nós podemos concluir analisando o sistema de seguridade social e o sistema de financiamento, né, o direito financeiro orçamentário, com a realidade econômica. A gente tem infelizmente, tem essa conclusão baseada nesses fatos. Não é achismo, não é nada, né? Está analisando fatos, né? Então, com essa mudança de cenário, mais do que nunca, é preciso que o usuário desse serviço, aquele que vai pedir um benefício, que necessita da previdência social, ele vai precisar agir de maneira mais inteligente, né? Porque o sistema não funciona e de uns tempos para cá não vem funcionando como era antigamente, né? Antes era relativamente fácil o indivíduo aposentar, né? Ele chegava na agência do INSS, entregava toda a sua documentação lá, né? E dentro de 45 dias o benefício estava definido, saía feliz, contente
e ia festejar, comemorar a aposentadoria, né? Agora não, as coisas mudaram, os cenários são diferentes, né? Não basta mais apenas ir lá, dar a entrada no requerimento do benefício e aguardar que tudo vai correr bem e que as coisas vão se encaminhar sozinhas, como acontecia antes. Não é assim, tá? A fase de requerimento administrativo hoje em dia, ela tem que ser muito bem pensada, muito bem planejada e muito bem estudada, tá? Porque o INSS está criando, sim, barreiras, né, para impedir o ingresso de novos beneficiários, porque não dá conta mais de sustentar tudo isso. Com o agravante da pandemia que nós tivemos e da crise que veio junto com ela, né? E, além do mais, se o INSS nega um benefício de maneira incorreta, né, o que o segurado faz? Ele entra com uma ação judicial, né? E a primeira coisa que o juiz analisa nessa ação é como foi feito o processo na via administrativa. Porque se o juiz entender que o seu requerimento não foi bem feito também, ele extingue seu processo, tá? Extinção sem resolução do mérito. Ou até pior, às vezes com a resolução do mérito, né? Dependendo do caso. Então aí nisso, você já perdeu 2 anos, né? Porque o INSS hoje em dia está demorando, em média, aí, 10 meses para dar uma resposta, né? Desde a data de entrada. Depois, se você for entrar com a ação, mais esse tempo aí para o juiz ainda ir lá e indeferir, né? Você perder 2 anos de aposentadoria, 2 anos de benefício, não é brincadeira, né? Não é algo que pode acontecer, né? E além do mais, estatísticas mostram que 80% das aposentadorias especiais são negadas, porque o pedido não foi bem instruído com a documentação e as informações adequadas, né? E agora também com a reforma da Previdência, com as mudanças no sistema de atendimento que estão ocorrendo diariamente no INSS, a fase de requerimento merece o dobro de atenção, né? Em especial, né, nas aposentadorias especiais, sem dúvida, né? Para demonstrar para demonstrar a exposição a agentes nocivos físicos, químicos, biológicos, exposição à periculosidade, né? Então, hoje em dia, o sistema mudou. É preciso ter uma mentalidade diferente, né? Não basta mais só ligar no 135 e falar quero pedir minha aposentadoria, né? Ou entrar no meu INSS, colocar lá e deixar as coisas fluindo. Não é assim. Hoje em dia, a fase de requerimento administrativo ela tem que ser muito técnica, muito bem feita, muito bem elaborada, para não correr esses riscos que eu disse, né? De ficar aí 2 anos aguardando e ainda não conseguir ter o benefício, né? Isso pode se estender a 4 anos se tiver que fazer um pedido de novo. Isso não é algo que ninguém quer, né? E eu, no meu dia a dia, infelizmente, vejo muito, mas muito desses casos mesmo, né? Então, foi por isso mesmo que eu surgi com essa iniciativa de gravar esses vídeos, essa coisa toda, justamente para fazer com que as pessoas criem uma mentalidade preventiva, né? Para que elas se previnam de passar por essa dor, né? Então é fundamental que você conheça regras novas e antigas, normas de transição da reforma da Previdência, documentação necessária para comprovar a exposição a agentes nocivos ou perigosos, saber como utilizar o site aplicativo do Meu INSS hoje em dia, isso é fundamental, né? O atendimento físico em agência está acabando, né? E isso não é mais uma tendência, né? Só precisa saber como analisar o seu CNIS, o extrato previdenciário, né? Você precisa fazer no seu requerimento, você precisa deixar claro para o INSS quais são os seus pedidos, o que você quer do INSS, né? E para depois o juiz também saber disso, caso o INSS erre na sua análise, né? Você precisa saber instruir um processo administrativo. O que é instruir um processo administrativo? É saber quais são os documentos que têm que ser juntados, né? Saber
como que você vai comprovar cada período, como que você vai comprovar a exposição a agentes nocivos ou perigosos, né? Você também precisa saber como utilizar a chamada justificação administrativa, né? Cálculos de conversão de tempo especial em comum de maneira fácil, né? E como digitalizar documentos para enviar através do meu INSS, né? Então, tudo isso agora faz parte de um pedido de aposentadoria, tá? É chato, goste você disso ou não, é uma realidade, é uma tendência. E você não pode correr o risco de ter benefícios negados, de ficar 2, 3 anos na fila esperando por algo que você tem direito, só porque você não se adaptou a essa nova sistemática. Isso é inadmissível, né? Então, por isso mesmo, eu criei um curso, né, com baixo custo, acessível para todo mundo, ensinando os segurados a melhor maneira de fazerem o pedido do seu benefício, né? Por enquanto, o curso é voltado para a categoria daqueles que querem ou aposentadoria especial ou que tem tempo de trabalho especial para converter em período comum, né? Então, justamente para evitar esse tipo de transtorno, esse tipo de dor de cabeça, né? Então, o curso vai te ensinar tudo isso de maneira rápida, simples, didática, né? Com o chat também disponível para falar diretamente comigo, né? O WhatsApp e tudo mais, havendo algum tipo de dúvida, né? Então, para evitar dores, né? Evitar transtornos, evitar dor de cabeça e sofrimentos desnecessários, né? Aqui na descrição do vídeo eu vou deixar o link do site e também para você conhecer os diferenciais do método, o porquê do método, o que tem lá de material, o que vai fazer diferença na tua vida na hora de você fazer um requerimento bem feito, bem elaborado e não correr o risco de ficar 2, 3 anos aí sem receber benefício por não conhecer, não se adaptar a essa nova sistemática, né? Espero que esse conteúdo de hoje tenha sido de utilidade para vocês, né? Eu entendo que o tema é de fundamental importância, né? Peço também para que compartilhem, né? Caso que saibam de pessoas que têm interesse no assunto. Na verdade, todo mundo tinha que ser interessado, né? Porque é algo que nos atinge diretamente, né? Mas enfim, havendo alguma dúvida, também por favor pode deixar aí nos comentários que eu respondo. Eu agradeço a atenção aí de todos. Um abraço.